Pam, 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 pam. Estamos não ao vivo. Esses dias o vacilo que eu dei foi belo, foi digníssimo, foi honrado. Eu gravei durante 1 hora sem apertar o play. Na verdade eu não sou tão burro assim, eu jamais cometeria esse erro. O que aconteceu é que no meu painel do OBS eu aperto espaço para transicionar entre as cenas. Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Vou apertar espaço, para mim aparece essa cena. Apertei espaço de novo, volta essa cena. Só que assim, o espaço ele meio que funciona como Enter. E tava tipo selecionado, ao invés de mudar a cena no espaço, interromper gravação. Então eu gravei durante 1 hora. E aí só gravou os primeiros 2 minutos quando eu dei o primeiro espaço pra trocar de cena. Pessoal, a gente vai assistir junto um videozinho do Daniel Mastral. Uma visão dele, né, em relação à Bíblia, etc. Já vou deixar bem claro de antemão, eu não assisti, eu não sei o que ele vai falar. E antes que alguém chegue e meta o louco, porque ele é envolvido com isso, o nome dele não é bem esse, aconteceu isso e aquilo. Eu entendo tudo isso e eu também entendo que às vezes uma pessoa pode ser perigosa, pode ser maquiavélica e extremamente inteligente. Vou te dar um exemplo aqui. Ted Kaczynski. Quem pesquisou a respeito de Ted Kaczynski sabe o quão perigoso esse sujeito poderia ser. Agora, leia A Sociedade Industrial e Seu Futuro e me diga se o sujeito não era um gênio em previsão. Às vezes o sujeito é perigoso, mas é inteligente, fazer o quê? Eu não tô dizendo que seja o caso do Daniel Mastral, até porque eu não sei muito a respeito dele. Acontece que os meus inscritos chegaram com visões polarizadas pra mim. Uns disseram, este é o maior canalha que já pisou na face da terra. E outros disseram o seguinte, ó, não, esse cara era extremamente inteligente, mudou minha vida, isso e aquilo. E aí, quando há um sujeito que é objeto de controvérsia tão grande assim, é melhor ir direto na fonte e saber. Essa história, por exemplo, de Adão e Eva, é uma história literal, real, ou ela é uma analogia para o que acontece internamente em cada um de nós, ou uma analogia sobre as energias cósmicas? Eu entendo como real, eu vejo como real. Eu interpreto a Bíblia de forma literal, eu não posso fazer uma seleção da Bíblia. Isso, a crucificação foi real e Adão e Eva não foi, por exemplo. Interessante, porque o meu ponto é exatamente o mesmo, uma interpretação literal. Eu não sei quais textos eu posso descartar, então, por via das dúvidas, eu faço a interpretação literal até de apócrifos, a não ser, é claro, que sejam apócrifos que foram desmascarados como falsos. Mas assim, os que não foram, por via das dúvidas, literal. É que quando eu vejo alguma coisa, eu tendo a interpretar como uma explicação psicológica do que acontece dentro de nós mesmos. Que o demônio está dentro de nós, Cristo está dentro de nós, está tudo dentro de nós e aquilo ali é meio que um manual psicológico. Veja a complexidade do Arthur Petri, hein? Para te chegar num nível de abstração, para correlacionar a psique humana com a Bíblia, tu tem que, no mínimo, ser muito inteligente. Bom, é um nível de correlação que beira, assim, ó, a PhDs, doutores que passaram a vida inteira estudando simbologia, estudando a psique humana e fazendo essas correlações. Mas isso me lembra Nietzsche, porque Nietzsche diz uma coisa, eu não vou lembrar exatamente quais eram as palavras do que Nietzsche disse, mas ele disse num contexto mais ou menos assim: não é raro que atrás de um grande doutor haja um sujeito extremamente medíocre, e também não é raro que por trás de um artista medíocre haja um grande doutor. Tem alguma verdade nisso que eu tô falando? Eu acho que essa essência que todos nós temos, de bem e de mal, ela está em todo ser humano, ela se aloja em todo ser humano. E acho que quanto mais espiritualidade você tem, você refina melhor esses sentimentos. Mas, evidentemente, nós temos um DNA divino, eu creio, e temos uma essência do mal dentro de nós também, porque foi contaminado com o pecado. Então, você pode, sim, separar essas forças, assim, dentro de você degladiando, mas existem forças externas que também nos influenciam. Isso é uma pergunta que eu tô fazendo bastante pra mim. Não sei se eu concordo que o mal tá dentro da gente, porque a gente teria que definir o que é mal. Será que esse mal que está dentro da gente não é apenas uma ausência de bondade?
Será que só não é uma ausência no final das contas? A gente teria que pegar o conceito de mal e defini-lo melhor em uma equação para que um interlocutor consiga reconhecer. Agora, quanto à parte da espiritualidade nos refinar, bom, a palavra mesmo religião vem do latim religare, reconectar-se com a essência divina. Eu falo aqui não em nome de todos os sujeitos que tornaram-se religiosos, apenas, eu posso me representar como sujeito individual, mas depois que eu me voltei para a religião, o que aconteceu comigo foi um refinar. Realmente, assim, eu presto muita atenção nas coisas que eu vou dizer, eu presto muita atenção no que eu vou escrever, em qual vai ser o meu legado, porque eu entendo que isso terá implicações além do que eu posso prever. Por exemplo, quando o Karl Marx estava lá escrevendo o Manifesto Comunista, tu acha que ele tinha na cabeça assim, não, isso aqui vai acontecer N genocídios por causa do que eu tô escrevendo? Se ele sabia disso, ele era uma pessoa muito maligna. Creio eu que não sabia, entendeu? Ainda mais porque Karl Marx morre doidão e extremamente convertido, né? Isso são relatos de uma empregada do Karl Marx. Nos últimos dias de vida dele, ele morre, tipo, realmente acendendo vela, fazendo oração, pedindo perdão pra Deus, etc. Um sujeito que sabe da existência de Deus iria escrever um negócio que causaria um genocídio? Não. É aquela coisa, pelos frutos se conhece a árvore. Então, os frutos daquele livro mal pensado, que foi escrito de forma imprudente, foram coisas tenebrosas. E o resultado disso é muito provavelmente um lago de enxofre, fogo, etc. Mesmo eu perguntei pro Caio Fábio também, como é que eu sei que eu não sou o mal? Você tem que... eu avalio, não sei o que o Caio Fábio te respondeu porque eu não assisti inteiro. Como é que eu sei que eu não sou uma pessoa má? Essa é uma pergunta extremamente difícil de responder, mas eu creio que qualquer coisa que tu não possa falar em público sem te causar constrangimento, provavelmente é uma coisa má. Por exemplo, tu não pode chegar em público, tu não pode chegar pra tua mulher e dizer: ontem eu saí com outra mulher, porque vocês vão terminar, foi uma traição. Geralmente o sujeito que faz muitas coisas que não pode falar pros outros é uma pessoa má. E não tô nem falando no sentido de que ele vai cometer atrocidades, eu tô falando que ele vai romper acordos, ele vai trair a confiança de pessoas, ele vai espalhar o mal mais vezes na sociedade e fazer mais pessoas perderem a fé na humanidade durante a maior parte do tempo. Mas é algo extremamente complexo da gente definir. Isso aqui é bom, isso aqui é mal. Tem certas coisas que tu não pode falar em público e que são corretas, e tem certas coisas que são erradas e que são aceitas politicamente corretas. Então tudo depende de como a gente definiria o conceito de ser uma pessoa boa, ser uma pessoa má. Mas como eu disse, eu sou partidário no pelos frutos conhecereis a árvore. Você conhece uma árvore pelos frutos dela, né? Então... Oh, meu Deus, eu juro, não sabia, juro mesmo, tipo, literalmente não sabia. Bom, não teria por que eu dar toda uma explicação pra depois vir uma astral e falar uma coisa parecida. Não faz o meu estilo fazer isso, e nem faz o meu estilo chegar aqui e mentir. Eu realmente nunca assisti isso, tá? É pura coincidência pra mim. Então, se seu fruto é bom, você não pode ser uma pessoa má, né? Você não pode ser uma macieira e dar figo, né? Então, assim, se as pessoas do seu entorno gostam de você, você faz o bem, você se esforça em fazer o bem. Por exemplo, se eu pegar um budista, né? O cara é do bem, o cara não faz mal para ninguém, não mata uma formiga, ele prega a paz, né? Se eu pegar um muçulmano que é temente aos valores lá de Alá, né? Eu não posso dizer que essa pessoa é má e que Deus vai julgar e vai para o inferno, porque cabe a Deus julgar. E Deus é bom, Deus é amor. Então acho que tudo aquilo que transmite essa onda de amor mostra que você está mais em simbiose com Deus. E tem gente que é insuportável, cara. Não tem como você ficar perto, meu. São tóxicas, né? São pessoas assim que você fica perto de uma atmosfera ruim. Isso que ele tá falando se aplica muito ao meio cristão também. Existem muitas pessoas que estão na igreja que a casca por fora, nossa, eu sou cristão. Aí vê alguém doando dinheiro pro mendigo,
Nossa, que horror, tu doou dinheiro pra aquele vagabundo, ao invés de ajudar o próximo. Eu sei porque eu tenho amigos assim. Ah, sou cristão, estou lá louvando, adorando, não sei o que. Aí me vem doar grana pra um mendigo, me vem doar grana pra alguém necessitado, são os primeiros a dizer: Thiago, tu é um idiota, tu doou pra aquele vagabundo. Como assim, pô? Tá escrito lá no livro: ajudai ao próximo. O próximo é quem? É eu ir lá em São Paulo? Não, pô. É o cara que tá aqui, o cara que pediu, o cara que pode estar com fome, né? Bom, não quero me alterar aqui nem nada, mas há uma hipocrisia no meio cristão. E é uma hipocrisia que levou à corrupção dos valores cristiânicos. Hoje em dia, o sujeito que faz o que um cristão deveria fazer, ou seja, aquele que imita Cristo, é zombado pelos cristãos. Não tô contando nenhum tipo de mentira, tu que é cristão de verdade sabe do que eu tô falando. Né? Então aquela pessoa não dá. Mesmo que ela fale flores da boca, né? A carga dela é ruim. Meu. Pois é, mas como é que tu explica, por exemplo, um político, sei lá, um político qualquer que ele, na cabeça dele, ele tá emanando amor, porque ele tem os caras que votam nele, que botam a camiseta dele, na cabeça dele ele tá fazendo o amor. A minha pergunta é: como é que eu avalio o meu fruto? Como é que eu sei que eu não tô sendo enviesado na avaliação do meu próprio fruto? Aí acho que a melhor percepção para isso é quem está próximo de você. Porque eu posso ser um político e enganar milhões de pessoas aparecendo bonito na TV, no palanque, fingindo, interpretando um papel durante algumas horas. Mas quem convive comigo, a minha esposa, meu filho, meu amigo, meu vizinho... Antes dele terminar, eu já quero deixar o meu ponto aqui. Aí é aquele negócio: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não adianta tu chegar com os teus padrões. Eu acho que o meu trabalho é perfeito. Eu acho que eu sou lindo. Eu acho que. Eu acho que eu sou muito bom. Pô, o sujeito avalia a si próprio sem a percepção da verdade. Ele vai lá e pinta uma parede, deixa tudo falhado, tá mal pintado. Ele olha e diz: não, pra mim tá bom. Só que qual é a verdade? A verdade última. Que aquilo ali poderia ser pintado melhor. Que existe uma forma de pintar muito melhor, que o sujeito foi desleixado ao pintar. Para mim, conhecereis a verdade e ela vos libertará, porque estabelece o padrão. A partir do momento que tu sabe a real, tu sabe se tu tá indo a favor do princípio ou contra ele. Tu sabe que tu tá articulando artimanhas que tu não sabe os resultados, mas tu tá dizendo: não, eu sei os resultados. Então, a grande maioria dos políticos, quando são maus, é porque não sabem a verdade, ignoram a verdade, não buscam a verdade, têm um ego deste tamanho. Nós vamos salvar a Amazônia, nós vamos salvar as pessoas. Puro ego, deste tamanho. Não constroem nada, não ajudam em nada, não estão empreendendo na sociedade, não estão construindo grandes empresas, gerando valor para ninguém. E, não, nós vamos salvar as pessoas. O ego deste tamanho, ó. Ignore a verdade e tu nunca vai conseguir estabelecer um padrão positivo. Tu até pode fazer o bem sem conhecer a verdade, mas vai ser por acaso. Se ignorou a verdade, o bem que tu fizer vai ser por acaso. Não vai ser algo que tu sabe que tá fazendo bem. Por exemplo, eu sei que quando eu envio as pessoas pro caminho da literatura, eu tô fazendo bem. Eu sei que quando eu faço um vídeo para elevar o conhecimento das pessoas, eu tô fazendo bem. Eu sei que quando eu falo sobre poder, maquiavelismo e manipulação, com um objetivo específico, assim, de elucidar as pessoas: olha, este comportamento é maquiavélico, este comportamento é manipulador, este comportamento é por poder, eu posso, sem querer, entregar as chaves de como fazer o mal nas mãos de uma pessoa, mas esse não é o objetivo. O objetivo final é fazer todas as pessoas bondosas entenderem que um maquiavélico age assim, assim, assado, para que elas saibam se defender. Né? Essas pessoas que convivem comigo, você vai perceber nelas, né? Se realmente você tá usando um impacto positivo ou negativo nelas.
Eu acho que aí é o melhor medidor, né, que tem. Porque tem gente, que é tão mal que os bichos não chegam perto. Meu gato não chega perto de gente ruim. Já aconteceu de chegar uma visita lá e o gato... chega a visita, o gato percebe, ele sai fora. Aí você vai vendo, pô, essa pessoa aqui não é do bem, meu. O gato tem antena, meu. Eu tenho muita dificuldade de avaliar se uma pessoa é do bem ou é do mal. Assim, eu fico pensando, se eu avaliar alguém como sendo do mal, será que eu não tô sendo mal por fazer isso? Pois é, mas depende. A pessoa que realmente é do mal, ela pode até te enganar por um período, mas ela não te engana por muito tempo. Você não consegue fingir por tanto tempo. Você não está no teatro o tempo inteiro. Então essa pessoa, ela consegue até... Eu tive pessoas que se aproximaram... Discordo muito, porque eu conheço histórias de pessoas que passaram 11, 20 anos casadas com alguém que traía e elas não desconfiavam. Esses dias eu tava conversando com um amigo meu que a gente puxou esse assunto. Tem uns caras que saem pra jogar futebol e traem as esposas. E traem por anos. E anos. E anos. Ele tava falando de um cara específico. E aí ele falou... Não, esse cara ele já pegou a manha de como enganar e enganar de novo. E fazer e refazer a história. Então, sim. Daqui a pouco tu descobre que a pessoa que tá do teu lado há 20 anos te enganou por 20 anos. Isso é bizarro. E é muito tempo. Quem vai dizer assim, pô, uma vida de 80 anos, tu passou 20 com uma pessoa, tu passou 1/4 da vida com a pessoa. É muito tempo, 1/4 da vida, entendeu? Talvez, é claro, essa pessoa já manifestou provas de que ela poderia ser infiel em outras coisas e o parceiro não quis olhar. Por exemplo, recebeu um troco errado, passou a perna em alguém, pediu um dinheiro e não devolveu, fez esse tipo de jeitinho brasileiro. Isso é forte indício que a pessoa é traidora, mas por algum motivo algumas pessoas se encantam com as outras e mesmo vendo todos os indícios de traição, ignoram. E aí passa 20 anos até perceberem que foram traídas. Tomaram de mim e ficaram 2 anos como amigos meus. Amigo que eu confiei, vinha na minha casa, conhecia minha família, visitava a casa dele. Então, de repente, num dado momento, você vê que essa pessoa espana. Tipo, ela cansou de fingir. Né? Aí mostra a natureza, mostra o que está por trás. Teve vários, isso aconteceu comigo, várias. E achar que faz parte do bem também não é um perigo? Achar que eu sou o bem, eu faço parte do bem. Sim, se tiver essa soberba toda, porque aí é o orgulho de ser humilde, né? Sim, porque é muito... Eu sou o maior humilde de todos os tempos. É um baita perigo quando o ego sobe pra cabeça e né? Geralmente acontece isso com político. Eu sou o salvador. Não, eu vou libertar-vos. Assim, não vou dizer que eu tô livre disso. É claro que eu não tô livre disso. Eu ajo dessa forma em muitos contextos. Às vezes eu penso em mim como um herói. Mas é algo que eu tô trabalhando em mim mesmo ainda. Muito confuso saber se eu sou do bem, sou do mal, se a outra pessoa é do bem ou do mal. Quanto mais eu conheço, mais converso sobre todas essas coisas mais espirituais, mais confuso eu fico. Eu tendo a apatia, ficar quieto na minha, porque vai ficando tudo mais confuso e mais difícil de julgar e de entender as coisas. Eu acho assim, eu procuro, no meu esforço pessoal, e não é mais esforço, é uma coisa mais natural. Procuro ajudar, fazer o bem. Evito falar mal dos outros, né? Evito reclamar das coisas. Então eu procuro estar em sintonia com Deus. Claro que eu não consigo isso o tempo inteiro, né? Até uma das coisas que às vezes as pessoas se aproximam de mim e, digamos assim, se desapontam, né? Eu já falei isso em outro podcast também. As pessoas se aproximam imaginando que o Daniel Mastral é um cara que não erra, que não falha, né? É super mega ultra espiritual, vê anjo o tempo inteiro, né? Tem a resposta para todas as coisas. E, na verdade, o sábio não é aquele que tem a resposta, é aquele que não tem mais pergunta, né? Porque não tem mais que perguntar, Deus me basta. E aí, quando se aproxima de mim, conhece minhas falhas também, conhece meus defeitos, né? Conhece o meu lado humano. Aí fala, pô, você me desapontou, pensei que você era super mega. Não sou, não sou. Tem dias que eu não tô bem, eu erro, né? Aprendo com o meu erro, faz parte da jornada, eu sangro, eu choro, eu transpiro. Né? Bom, ele pelo menos é uma pessoa bem realista. Se o sujeito chega em mim e diz, nossa, eu sou hiper espiritualizado 100% do tempo, eu desconfio na hora, óbvio. Mas sabendo como funciona o comportamento maquiavélico de que expor uma falha em público pode fazer os outros se identificarem, talvez
o Daniel Mastral estivesse apenas fazendo um grande plano arquitetado para me persuadir, então ainda não vou dar voto de confiança para ele. É um ser humano, né? E as pessoas têm essa coisa idealizada, e parece que faz bem para alguns líderes espirituais. Eles aparecem nessa fotografia muitas vezes nos altares, né? Fotografa bem, ele fala de amor, de perdão, isso, aquilo, mas a vida dele não tem nada assim. Então ele engana durante um período, né? Mas quem está perto dele, quem convive, não. Pois é, mas mesmo assim, como é que eu sei que quem tá perto... Porque como é que ele vai perceber que as pessoas que estão perto não estão gostando, e como é que eu confio na avaliação das pessoas que estão perto? Porque então, elas também se elas estiverem tipo, puxando teu saco, eles vão dizer que isso é legal. Mas ninguém consegue ser puxar saco o tempo inteiro. Sabe? Uma hora essa máscara cai, uma hora essa ilusão ela desmonta, né? Então eu acredito que tem... hoje eu tenho poucas pessoas no meu entorno, né? Não tem tanta gente assim, tem uma multidão, né? Tem as minhas ovelhas, tem alguns amigos mais próximos, mas são poucos, né? Porque o ser humano tem essa tendência mesmo, né? De ser ambicioso, ganancioso. Então acho que o melhor medidor é as pessoas que permanecem do seu lado. Se elas permanecem, elas gostam de você, elas te amam, elas sentem em você algo bom, porque senão elas não ficariam com você. Quando Jesus andou com os apóstolos, ele dizia que ele era o Cristo, né? Ok, embora ele tenha feito sinais, tudo, a convivência com aqueles caras foi muito mais forte, a ponto de que, depois que Jesus morreu, eles continuaram unidos, né? E não só isso, esse termo cristão era para designar o seguinte, ó, aqueles que se parecem como Cristo. Aqueles que falam como Cristo, aqueles que agem como Cristo. Cristão era o sujeito que estava imitando Cristo, sacou? Então os apóstolos não só ficaram perto, como também pegaram os trejeitos de Jesus. Uma coisa maior ainda, uma das evidências até mesmo da ressurreição, né? Os fariseus tinham receio que os discípulos de Jesus roubassem o corpo, porque Jesus tinha dito que ia ressuscitar no terceiro dia. Então eles pedem uma força para Pilatos. Ó, Pilatos, os discípulos vão lá pegar o corpo de Jesus. Põe uma guarda lá. Pilatos dá uma guarda romana, pelo menos um pelotãozinho, 21 homens no mínimo. E o soldado romano, ele era imbatível, o melhor exército da terra. E eles não iam abandonar o posto. O que aconteceu? Que Jesus sumiu e os soldados escafederam, né? Historicamente, isso não bate, não concatena. E depois os discípulos continuaram falando de Jesus, mesmo quando estavam sendo perseguidos pelo império. Quer dizer, falar que você é seguidor de Jesus, o cara foi morto na pena capital máxima romana, é um criminoso. Você não pode ser seguidor de um criminoso, então o império ia atrás de você. E é engraçado que as pessoas, né, dizem, o problema do mal revela que Deus não existe. Peraí. Representação máxima de Deus na Terra, Jesus. Seguidores de Jesus, todos tiveram uma vida de aprovação assim, ó. Meu Deus, não é assim, ó, aprovação de passou fome. Não, é perseguição máxima, é tudo no máximo, coisa ruim no máximo, entendeu? E as pessoas, não, porque se o mal existe, isso aí comprova que Deus não existe. Que? Cala a boca. E isso aconteceu e eles continuaram perseguidos, presos, açoitados, apedrejados e continuaram seguindo Jesus. Você pegar a história, os cristãos da igreja primitiva, quando começou as perseguições com Nero, eles eram queimados vivos no Coliseu. Cruzes assim, pregavam eles e queimavam eles vivos. Jogavam eles às feras, os animais, né? Deixavam os animais com fome, um tigre, leão, essas coisas. Eles entravam, a história diz isso. Flávio Joséfo, Eusébio, Plínio Velho falam sobre esse período. Os cristãos se ajoelhavam no centro da arena e cantavam. Vejam só quão forte é a fé de um sujeito que sabe a real, sabe a verdade. Uma vez que tu sabe a verdade, tu perde, entre aspas, o medo. Não é que tu perde o medo, tu vai sentir o medo do leão, tu vai sentir o medo, né, de tacarem fogo em ti. Só que tu sabe que isso é só uma parte bem reduzida da história, que vai se estender pelos séculos dos séculos infinitamente. Este negócio que a gente chama eternidade. Então tu sente um medo, mas ocorre esse sacrifício e tu não nega a Deus, porque tu sabe o que tem depois. E vejamos também, né, quanta perseguição houve ao cristianismo. Meu Deus! E as pessoas acham, não, o cristianismo sempre mandou em tudo. Não, os cristãos são os caras mais felizes, eles que escolhem tudo, sim.
Não, cara, não. Sempre foi a religião mais perseguida que teve. Estavam louvores e os animais estraçalhavam eles. Quer dizer, que força é essa que permitiu com que eles ficassem unidos? Da onde veio essa força? Né? Da onde veio esse desdobramento? Então, quer dizer, a convivência de Jesus com os discípulos foi tão forte, convivência, 3 anos e meio, que mesmo na ausência dele, ele se fez presente. Né? E aquelas pessoas tiveram uma união muito grande porque conviveram, conheceram o autor da vida. E transmitiram esse amor da mesma maneira. Imagina se um apóstolo do início da igreja primitiva fosse um cara arrogante, metido, sei lá, altivo, quisesse ter um iate, né? Precisamos entrar na campanha profética para ter um iate. Né? Então, não, eles pregavam e viviam o amor. Quando você consegue viver aquilo que é compatível com o seu discurso, viver o que você prega, é uma capacitação que Deus te dá. Aí as pessoas começam a observar, puxa, tem algo diferente aqui. Eu conheço missionários na Itália, né? Uma vez eu tive o privilégio de ir até lá, conhecer uma missão, eles queriam que eu ficasse lá 5 anos, mas acabei declinando, já tinha minhas ovelhinhas aqui, não quis largar eles. Mas eles começaram muito bem. Foi um grupo de missionários para a Itália, de predominância católica, e a igreja que mandou, largou os caras lá. Tipo, largou na mão, né? Não mandou mais provisão, dinheiro, nada. Continuaram recolhendo ofertas na igreja para eles, mas só que não mandava mais. Ficaram, tipo, missionário fantasma na igreja. Aí o que eles fizeram? Começaram a arrumar emprego. Não tinha o que fazer, trabalhar na cantina, na pizzaria. E o dono, o proprietário, o dono do negócio, percebia, poxa, esse cara aqui, esse brasileiro, quando ele vê um outro funcionário triste, ele se condói, ele vai lá e chora junto. Ele abraça, ele acolhe. Quando um funcionário é promovido, ele fica feliz, ele não tem inveja. Quando eu peço para ele trabalhar mais, ele trabalha, ele não questiona, né? Ele não vem brigar comigo. Então, esse cara tem alguma coisa diferente. E as pessoas começaram a notar, pô, vocês têm alguma coisa diferente. E eles, discretamente, a gente tem um grupo de oração. É neutro, não tem placa, não tem bandeira. E começaram a se reunir. Hoje é uma igreja que tem mais italiano do que brasileiro, mas eles conquistaram pelo amor, né? Então, acho que essa é a grande pegada, né, do evangelho. Foi o que Jesus nos ensinou. Você procurar viver e pregar o amor. E agora resta a grande questão. Tu tem pregado o amor? Tu tem ajudado ao próximo? Tu tem feito, sei lá, uma oração que seja pelas pessoas, uma oração por si próprio que seja? Eu sei que quem não gosta de religião jamais vai ser persuadido, mas pesquisa aí, Doutor Fabiano de Abreu, o poder da oração. Não sou eu quem diz que a oração faz bem para o ser humano. É um doutor ateu, maiores QIs da humanidade, o doutor Fabiano. O comportamento social, gregário, se juntar com outras pessoas, seja por quais motivos forem, se é para sair com os amigos e se divertir, ou por motivos religiosos, todo mundo sabe que faz bem, porque o comportamento social gregário faz bem pro ser humano, faz bem pra humanidade. Agora tu une essas duas coisas, quão bem uma oração pode fazer pra si próprio, quão bem o conjunto social pode te fazer. Veja que match belo, que junção bela, que união bela. Enfim, nunca tinha assistido o Daniel Mastral, achei um sujeito inteligente. Não sei se o que falam dele é real, não sei se as acusações de crimes dele são reais ou não. Tudo depende aqui, é claro. Eu não vou bater o martelo e dizer o cara era gente boa, também não vou bater o martelo e dizer o cara era gente ruim. Tudo aqui depende, se as acusações eram falsas, se as acusações eram verdadeiras, se o que ele falava era de coração, se o que ele falava era maquiavelicamente. Então, neutralidade. Agora, é claro que a gente viu uns pontos de intersecção. Eu falei uma parada, aí 2 segundos depois ele repetiu quase a mesma parada. Pessoal, quem tem interesse em aprender sobre estratégias, sobre maquiavelismo, até para se defender, precisa clicar no primeiro link da descrição e se informar mais a respeito. É sério, eu montei um packzinho muito bacana. Pessoal, quem gostou desse vídeo, clica no terceiro link da descrição e entra no meu grupo lá no WhatsApp.